Opa pessoal, beleza? Bom, 1h da madrugada, 1 e pouquinho da madrugada, noite fria, madrugada fria, né? Um chuvisco bem fininho, mas mais uma entrega aí concluída com sucesso, levando recursos de criação para um amigo. E só tenho a agradecer a Deus por tudo aí, por ter feito mais uma entrega aí concluída com sucesso. Mantendo os objetivos aí, e o mais importante, ajudando os amigos, né? Além de parcerias aí dentro do hobby que nós temos aí, que a gente vai criando aí no decorrer da caminhada no hobby. Criamos acima de parceria, criamos amizades, né? Isso é o que importa. Agradeço a Deus aí por sempre ter capacidade de reproduzir peixes, curtir o hobby, estar passando os peixes adiante, ajudando os amigos e proliferando o hobby, né? Acrescentando, sendo alguém que está acrescentando em algo no hobby, não só um número que não faz diferença nenhuma, um peso morto dentro do hobby, né? Ser só mais um ali dentro. O objetivo é estar aí dentro do hobby ou dentro de qualquer área aí na vida com o objetivo de acrescentar em algo, né? Não ser um peso morto aí dentro da sociedade. Mas é isso. Então, como de costume, estou no percurso aí do caminho para a chácara. 1h da madrugada, como eu já falei, um pouquinho. E eu vou continuar a minha história aí no hobby. No último vídeo aí eu parei nos anos 90. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com os porcilídeos selvagens. E por sinal, foram os primeiros porcilídeos que eu tive na minha vida. Como eu falei, ainda em 89, eu cheguei a conhecer os peixes vivíparos, os porcilídeos especificamente, mas eu ainda não sabia nem o que era e nem cheguei a ter nenhum até então. Meu pai, como eu falei nos outros vídeos, foi largando o aquário aos poucos. A cada frustração que ele tinha, conforme os peixes iam morrendo, a cada limpeza de aquário que ele fazia, a limpeza de aquário entre aspas, né, que ele fazia, a cada remessa de peixe que ele perdia, ele ia largando mais o aquário. Até que chegou já no começo dos anos 90, de 1990, meu pai já tinha largado praticamente 100%, já era 99% meu. O aquário já estava em meu poder. Então eu comecei a tomar conta do aquário, e essa fase eu já tinha entrado na escola do aquarismo, como eu falei. Eu considero que eu entrei na escola do aquarismo no dia que eu conheci eu conheci os porcilídeos, que foi próximo do final de 1989, quando eu conheci. Eu estava com a minha avó na feira livre de sábado, que tinha na Vila Matilde, perto de casa, e eu tive o primeiro contato direto com os porcilídeos. Ali eu entrei na escola do aquarismo, porém, apesar de ter entrado na escola, eu não sabia nada ainda. Eu nem engatinhar eu tinha começado ainda, nem falar das primeiras palavras ainda tinha conseguido, tinha aprendido ainda. Ou seja, eu era um bebezinho ali ainda. Mas enfim. Então, eu chegando aonde eu parei no último vídeo,
Ó, a gangue do caramelo aí não está aí hoje, está frio, chuviscando. Eles estão reunidos pensando em aprontar alguma, ou estão todos recolhidos por causa do frio? De uma a duas. A gangue não tá aí hoje. Qualquer hora eu vou tacar uma pedra nessas pragas aí. Mas enfim. Então. Então a última parte do vídeo eu parei quando eu tive o meu primeiro contato direto com os porcilhos selvagens, e foram os primeiros porcilhos que eu iria adquirir aí na minha vida, dentro do hobby. Bom, como eu falei também, meu pai tinha o costume de levar a família todo final de semana para algum lugar para se divertir, e uma das atrações da família era parques, tipo o Parque do Carmo, Parque de Ibirapuera, Horto Florestal, entre outros parques aí, Parque do Água Branca, mas enfim. Aí teve um certo dia que meu pai levando a gente no Parque de Ibirapuera. Até então eu nunca tinha tido porcilídeos e não havia ainda tido contato direto com os porcilídeos selvagens. Isso já era próximo de meados de 1990. Beleza. Aí meu pai, a gente foi pro parque num domingo qualquer, no ano de 1990. Fomos pro parque, a família foi pro parque, meu pai levou a gente. E como eu já estava bem afundado no hobby, assim, bem entretido, já tinha assimilado bem o hobby do aquarismo, eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu não prestava. Até meu próprio pai não prestava atenção. Mas através de mim ele começou a prestar atenção. E uma coisa que eu comecei a prestar atenção nessa época, que tinha muita molecada com o pai, ou com a mãe, mas a maioria era com o pai. Menino, menina, mas normalmente era menino, era garotos. Com o pai, pegando peixe na beirada dos lagos ali, do Parque de Ibirapuera. Pegava um copinho descartável e saía caçando peixinho. E o pai entretido junto com o filho. Era várias famílias assim, com essa característica. O pai junto com o filho ali pegando os peixinhos com um copinho descartável. Hoje em dia, infelizmente, é proibido fazer esse tipo de coisa em qualquer parque aqui em São Paulo. Creio que em outros estados aí também, talvez até em boa parte do Brasil. Infelizmente é tudo proibido hoje, não pode fazer nada. Mas nessa época tinha até, vamos dizer assim, entre aspas, um incentivo a fazer isso. Por quê? Porque é o que eu já falei em outros vídeos. O aquarismo ornamental, se eu não me engano, chegou no Brasil nos anos 70, anos 60 para os anos 70. Mas ganhou força mesmo, foi nos anos 80. O aquarismo ornamental criou força mesmo aqui no Brasil, foi nos anos 80, se não me falha a memória. E pelo que eu sei também. Pelo que eu conheço, né? Então, automaticamente, esse tipo de coisa era até, vamos dizer assim, meio que incentivado na época. Era outros tempos. Às vezes, num final de semana, num domingão, aquele calorzão, era dezenas de molecada ao redor dos lagos ali do Parque de Ibirapuera, em outros parques também, com um copinho descartável, com o pai do lado ali catando peixinho. Hoje em dia, se você chegar perto da borda do lago só para olhar, já tem fiscalização já para começar a ficar de olho para ver se você tá querendo aprontar alguma, entendeu? É meio complicado. Ou seja, o mundo que eu conheci lá nos anos 80, anos 90, é um mundo que já não existe mais. Não é o mesmo mundo.
O mundo hoje é muito diferente, mudou muito. Também já se passou o quê? Já se passou 30 anos, já 30 e poucos anos. As coisas mudam mesmo, né? Mas pra mim mudou pra pior, né? Mas enfim, hoje eu tô andando rápido porque eu estou com frio, essa chuvisco fino, apesar de estar com capa de chuva de motoqueiro, é doído. Acabei nem falando sobre meu primeiro contato direto com os porcilídeos, mas também eu queria tipo fazer uma revisão do que eu já tinha falado no último vídeo e para poder deixar a continuação da história aí já mais completa, vamos dizer assim. Então, como já chegou da parte escura da estrada, estou chegando na chácara, essa parte aí de eu pegando peixinho no Parque de Ibirapuera vai ficar pro próximo vídeo aí. Mais uma vez, mais uma entrega aí concluída com sucesso, sempre ajudando os amigos aí, e só tenho a agradecer a Deus por tudo aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.